O nosso objetivo da aula de hoje é nós estudarmos a origem dos africanos que vieram para o Brasil. Nós vamos conhecer as etnias africanas trazidas para o Brasil. Nós vamos reconhecer também algumas contribuições culturais dos africanos para a cultura brasileira. Na aula passada, estudamos os povos bantus. Eles vieram para o Brasil para quê? Os povos bantus vieram para o Brasil para quê? Para passear? Para ir na praia? Para ver jogo no Maracanã? Claro que não. Os povos bantus vieram para o Brasil para quê? Para serem escravizados. É uma página da nossa história que nós não temos como apagar. Certo? Na aula passada eu falei para vocês também sobre a origem dos povos bantus. Qual foi a contribuição africana na cultura brasileira? Lembra que eu falei para vocês do jongo, da capoeira, do samba? Né? E quais eram os conhecimentos técnicos dos povos africanos? Só recordando com vocês, gente, a palavra de origem africana que utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo, garapa, quitanda, quitude, sunga, tanga. Vocês sabiam que essas palavras são palavras de origem africana, pessoal? Vocês sabiam disso? Fuxico, garapa, quitanda, quitute, sunga, tanga, essas palavras são palavras africanas. E a gente, nos dias de hoje, nós utilizamos essas palavras no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, ele faz garapa. Ele tem uma garapeira, indo ali para Andirá, há 45 anos. Há 45 anos meu pai vende caldo de cana. O que é o caldo da cana? É a garapa. E a garapa é uma palavra de origem africana. Tá? E o que fazem os portugueses, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. E o que fazem os portugueses quando tem que zangar, de zangado, uma palavra africana, com o caçula. Caçula é o mais novo, é uma palavra africana. O caçula é dengoso. Dengoso também é uma palavra africana e vem de dengo. Esse caçula dengoso estava cochilando. Cochilando é quando você dá aquela dormidinha, daquela cochilada, né? E cochilando é uma palavra africana. Durante uma lenga-lenga. Uma lenga-lenga. Já ouviram falar em lenga-lenga? Lenga-lenga, uma conversa, uma lenga-lenga. Também lenga-lenga é uma palavra africana. Então vocês viram, gente, quantas coisas que nós utilizamos de origem africana que a gente não tem, às vezes, conhecimento, né? Então nessa aula de hoje, vamos estudar a origem dos africanos trazidos para o Brasil, as etnias africanas trazidas para o Brasil, e vamos também estudar a etnia sudanesa. E aí? O que é sudanês? O que é essa etnia sudanesa? Então nós temos, na imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, uma mulher nigeriana. O que é uma pessoa nigeriana? É quem nasce aonde? Na Nigéria. E aqui à direita uma mulher baiana, tá? Então nessa imagem aqui, ó, à esquerda eu estou mostrando para vocês uma mulher nigeriana, nascida na Nigéria, obviamente, e aqui uma mulher baiana. Hoje, nos tempos atuais, os iorubás são contados aos milhões na Nigéria e também no Benin. E possuem grande número de descendentes aonde, pessoal? No Brasil e em Cuba. Então, como nós estamos falando aqui de sudaneses, de etnia sudanesa, então o sudanês, para vocês terem uma ideia, eram todos os povos da região do Sudão. Todos os povos, todas as pessoas da região do Sudão são denominados de sudaneses. Todas as pessoas do Brasil são denominados de brasileiros. Todas as pessoas da região do Sudão são denominados de sudaneses. Tá certo? Apesar de hoje representar um país historicamente, né, quando eu falo desse contexto da escravidão no Brasil,
eu estava falando, quando eu falava de sudanês, eu falava de toda a África. Tá? Hoje o Sudão é um país, mas naquela época da escravidão, quando falávamos de sudaneses, eu estava dizendo respeito a toda a África que ficava abaixo do deserto do Saara. Então veja bem, gente, toda a África, todo o continente africano, abaixo do deserto do Saara, na época da escravidão eram conhecidos por sudaneses. Ok? Hoje não. Hoje não. Sudão é um país que fica no continente africano. Então, a expressão Sudão, ela vem do árabe. Essa expressão Sudão, ela vem do árabe. E o que significa? O que significa, pessoal? O que significa Sudão? Você aí. O que é Sudão? Me conta. Sudão é uma palavra árabe, tá? É o nome de um país do continente africano. Antes, na época que nós estamos falando da escravidão no Brasil, o sudanês era todo aquele africano que ficava abaixo do deserto do Saara. Sudão é uma palavra árabe. E o que significa? Numa tradução assim bem livre para o português, numa tradução livre para o português, Sudão significa país dos negros, tá? Então Sudão, numa tradução grosseira, numa tradução livre para o português, Sudão é o mesmo que país dos negros. Ok, pessoal? Olha só. Esses sudaneses, eles se dividiam em 3 subgrupos. Os sudaneses se dividiam em 3 subgrupos. Eu acredito que vocês já até ouviram falar nos Yorubás, nos GGs e nos Fanti Achantes. Os 3 subgrupos sudaneses: Yorubás, GGs e os Fanti Achantes. Esse grupo, ele tinha origem do que hoje é representado por um país chamado Nigéria, tá? Então veja bem, gente, esse grupo, ele tinha origem em um país que hoje se chama Nigéria, em um outro país chamado Dahomey e também na Costa do Ouro. Tudo isso fica aonde, pessoal? Fica no continente africano, tá? Então, esse povo que eu estou falando para vocês, os sudaneses, que se dividiam em 3 subgrupos: Yorubás, GGs, Fanti Achantes, eles ficam hoje, geograficamente, fica a Nigéria, Dahomey e também a Costa do Ouro. E para onde que eles vinham quando saíam dessa região para vir para o Brasil? Eles vinham para onde, pessoal? Eles vinham para Cambará? Eles vinham para Barra do Jacaré? Eles vinham para Itambaracá, Andirá, Bandeirantes? Para onde eles vinham? Eles especificamente vinham para a Bahia. Especificamente eles vinham para a Bahia. Eu não sei se vocês sabem, mas deveriam saber, quando a gente fala de Bahia, gente, só para dar um enfoque aqui, quando nós falamos de Bahia, eu estou falando para vocês do lugar onde começou o Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil começou pelo Nordeste. Muitas pessoas hoje, infelizmente, subjugam, né, a região Nordeste brasileira, mas só para um conhecimento rápido de vocês aqui, a primeira rua da história do Brasil foi no Nordeste. A primeira capital brasileira foi no Nordeste. Vocês sabiam? O Brasil tem 3 capitais, teve 3 capitais. A primeira capital foi Salvador. A primeira capital foi Salvador. A segunda foi o Rio de Janeiro e depois JK funda Brasília. Tá? Então a primeira capital brasileira é nordestina. A primeira rua brasileira é nordestina. O primeiro governador geral que nós tivemos no Brasil veio para o Nordeste. O Brasil começou no Nordeste. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou e tomou posse da terra, porque a gente não pode falar que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, ele tomou posse da terra em nome do rei de Portugal. Quando ele veio para cá e tomou posse da terra, ele chegou aonde? Ele chegou no Nordeste brasileiro. Estão entendendo, pessoal? Então, nós temos uma dívida com o Nordeste brasileiro. Só que, infelizmente, por falta de conhecimento da maioria das pessoas, o Nordeste é subjugado pelo resto.
do país. Então veja bem, pessoal, quando a gente fala, que eu estou falando para vocês, que os sudaneses vieram para a Bahia, eles vieram para o Nordeste brasileiro, eu estou dizendo para vocês o seguinte: o que é o Nordeste brasileiro dentro da nossa história? É o começo da história do Brasil. A primeira muda de cana-de-açúcar que moveu a economia brasileira a partir de 1530, a cana-de-açúcar que foi trazida para o Brasil por Martim Afonso de Souza, a cana-de-açúcar foi plantada onde? Ela foi plantada no Nordeste brasileiro. No Brasil, quando nós fomos divididos em 1534 em capitanias hereditárias, só duas capitanias prosperaram nesse país: Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, Nordeste brasileiro, a capitania que prosperou. Então o Brasil, ele começou no Nordeste, gente. Pedro Álvares Cabral chega no Nordeste. A primeira missa brasileira foi rezada no Nordeste. A primeira igreja construída no Brasil foi construída no Nordeste. Entendem a importância do Nordeste para o contexto histórico brasileiro? Porque quando a gente fala de Nordeste brasileiro, a gente lembra do quê? A gente lembra de seca, a gente lembra de miséria, a gente lembra, né, do litoral nordestino maravilhoso, lindo. Mas ninguém lembra e ninguém fala, quando a gente fala do Nordeste, que o Brasil começou no Nordeste. O Brasil começou no Nordeste. Olha para você ver a importância do Nordeste para a história brasileira. Voltando ao nosso tema, aonde que os sudaneses vinham quando chegavam para o Brasil? Eles vinham para Bahia, tá? Eles vinham para Bahia. Aí, pessoal, vamos fazer uma análise agora. Os portugueses chegam à costa africana em busca de escravos para trabalhar nos canaviais. 90% dos escravos africanos que vieram para o Brasil vieram para trabalhar nos canaviais, ok? Quando os portugueses chegam para adquirir esses escravos, é sempre bom dizer que nenhum português saiu caçando escravo na África, viu, pessoal? Os africanos escravizavam os próprios africanos, tá? Antes da chegada do europeu no continente africano, os africanos se escravizavam entre si. Lembra que eu contei para vocês? O conflito entre tribos. A tribo vencedora escravizava os derrotados. Os portugueses levavam arma de fogo, levavam outras coisas para poder fazer a troca. Essa troca se chamava escambo, né? Eles faziam a troca. Esses escravos, eles vinham para o Brasil dentro de navios chamados de navios negreiros, ou tumbeiros, né? Ou tumbeiros. Essa viagem, ela demorava de 30 a 40 dias entre a África e o Brasil. No meio dessa viagem, pessoal, é óbvio que muitos iam morrer, e muitos morriam, porque vinha superlotado, né? Os navios vinham superlotados. Eles já traziam a mais, justamente por causa dessas mortes que iam acontecer durante a viagem. E essas mortes, quando eles morriam dentro desse navio, eles paravam o navio em alguma ilha, eles paravam o navio na terra para poder fazer o sepultamento dos negros? Não. O que eles faziam? Jogavam os corpos no mar. Simplesmente assim, gente, eles jogavam os corpos no mar. Então, durante essa viagem de 30 a 40 dias, não era turismo, era um sofrimento e uma dor que a gente não consegue imaginar. Água de má qualidade. Água de má qualidade, quando a água de má qualidade acabava, eles tomavam água do mar. É óbvio que tomar água salgada vai fazer mal, a água salobra faz mal, né? A comida horrível, tudo que eles tinham que fazer de necessidade, eles faziam ali no mesmo local. Aí nós tínhamos homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Quando chegavam no Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, Recife, para onde que eles iam? Para um hotel 5 estrelas, assistir televisão? Óbvio que não. Para onde que eles iam, pessoal? Eles iam para a feira, como animal. É uma parte da nossa história que nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir, nós temos essa mancha na nossa história que precisa ser falada. Quando os seres humanos, os negros, seres humanos, chegavam no nosso país, eles iam para as feiras.
Aqui em Cambará, toda sexta-feira tem uma feira. Você vai lá comprar jiló, abóbora, chuchu, né? Você vai comprar legumes, verduras. Aqui no Brasil, nas feiras, eles iam para comprar seres humanos. Eles iam comprar seres humanos. E aí, às vezes vinham famílias. Marido, mulher, filho. E na hora da venda nessas feiras, as famílias se separavam e nunca mais se viam. A mulher ia para um lado, o marido ia para o outro, às vezes o jovem, o adolescente ia para outro caminho, e nunca mais se viam. E depois, quando eles eram levados para trabalhar na casa grande, na casa do senhor de engenho, para trabalhar na lavoura da cana, eles saíam quando o sol nascia e voltavam quando o sol morria e a lua aparecia. O dia todo de trabalho, cortando cana, o dia todo de trabalho, plantando cana, o dia todo de trabalho pesado. E aí eles tinham uma refeição maravilhosa, certo, né? Claro que não tinham uma refeição maravilhosa. Dormiam em cama box king. Claro que eles não dormiam em cama box king. Onde que eles ficavam, pessoal? Eles ficavam em um local chamado de senzala. Homem, mulher, criança, ficava todo mundo junto, dentro de uma senzala. Se tentassem fugir e fossem capturados, iam para o tronco. Às vezes apanhavam no tronco até morrer. Olha a vida que foi oferecida a essas pessoas no nosso país. Isso nós não podemos esquecer, mais ou menos que nem o Holocausto que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Teve uma fase da história, uma época, que os alemães tentaram esconder, dizendo que o Holocausto era uma fantasia, que nunca houve o Holocausto. Eles tentaram esconder, uma época, essa mancha da história, esse crime bárbaro que teve na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Eles tentaram esconder essa mancha que existe na cultura alemã, e que não tem como esconder, e hoje eles nem escondem mais isso. Aqui no Brasil nós não temos como esconder que nós escravizávamos seres humanos, nossos semelhantes, mas por ser de uma cor diferente da cor do europeu que colonizou o Brasil, eles eram tratados como escravos. E só lembrando vocês que antes de vir os negros para o Brasil, o europeu colocou o índio para trabalhar. Colocou o índio para ser escravo, mas o índio não deu certo. Por quê? Porque a cultura indígena é diferente, gente. Na cultura indígena, o índio, o homem, ele não trabalha no pesado. Entendeu? O índio, o homem, na cultura brasileira, dentro de algumas etnias indígenas, o homem, ele fazia guerra, ele caçava e pescava. E era a mulher que trabalhava. Então a escravização do índio não funcionou, a escravização do índio não deu certo. Aí eles precisavam de pessoas para fazer o trabalho pesado. Mas não veio ninguém de Portugal para cá para fazer esse trabalho pesado. Eles foram para a África em busca de escravos. Esses escravos aqui, pessoal, que vieram para o Brasil, que não falei para vocês lá, os sudaneses, lá do reino de Iorubá, esses escravos que vieram para o nosso país, que vieram para o Brasil, como eu estava comentando com vocês, além dos Iorubás, né, que vieram para cá, os GGs, os Fanti Achantes, que eram um subgrupo dos sudaneses, eles vieram para o Brasil para poder trabalhar como escravo. E como escravo, eu pergunto para vocês, eles tinham direito, como escravo, à educação, a aprender a ler e escrever, gente? Não, né? Não, então eles não tiveram acesso à educação, à cultura. Tá? Eles não tiveram acesso à educação e à cultura. Por isso que quando teve a abolição dos escravos, e eles tiveram que sair das fazendas e ir embora, morar nos centros urbanos da época, o que eles foram fazer? Se eles não tinham conhecimento à cultura. Então veja bem, eles vieram para o Brasil e não tiveram o mínimo necessário de estrutura cultural para aprender a ler e escrever.
Eles não tiveram essa oportunidade, entenderam? E isso nós não podemos deixar. Eu não posso permitir, como professor de história, como historiador, eu não posso permitir que isso não seja dito, que isso não seja falado. Nós temos uma mancha, nós temos uma dívida muito, muito, muito grande. Uma dívida muito grande. Uma dívida muito grande. Eu queria que vocês, que estão assistindo agora essa aula pelo Meet, eu gostaria muito que vocês, meus alunos e minhas alunas, fechassem os olhos de vocês assim, ó. Fechassem os olhos. Porque história é sensacional, né, gente? História é uma matéria genial. Você viaja, né? A história, ela nos dá o prazer e a oportunidade de fazer uma viagem, né? Então, se você fechar seus olhos e for viajar comigo, tá? Lá na África, imagine agora, lá na África, chega um navio português, esses negros começam a entrar dentro desse navio, acorrentado, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, cabe 200, já entrou mais de 300, todos amontoados em porões, todos amontoados, sem banheiro, sem a menor condição higiênica, água de péssima qualidade, comida, um mingau horrível, horroroso. E esse navio sai da costa africana agora, nesse momento, e começa a viajar rumo ao Brasil. 30 dias dentro do mar, 30 dias dentro do mar. Aí de repente você olha do lado e começa a ver seu filho passando mal. Ele começa a passar mal e não tem nenhum tipo de socorro, não tem a quem você recorrer, e o seu filho morre, ali nos seus braços. E aí você imagina assim, agora eu vou sepultar meu filho. Não, você não vai sepultar seu filho. O seu filho vai ser tirado do seu braço e ele vai ser jogado dentro do mar. O seu filho, o seu sangue vai servir de alimento para os peixes dentro do oceano. E a viagem continua, você chega agora no Brasil, desembarca na Bahia, e nesse desembarque você, acorrentado, é levado a uma praça pública. E lá dentro dessa praça pública as pessoas começam a chegar e começam a dar lance. Você vale tanto, você vale tanto, você vale tanto. As pessoas são separadas, as famílias são separadas, os amigos são separados. E você chega à senzala. E você vai trabalhar a sua vida toda servindo ao seu senhor do engenho. Aí você abre os seus olhos e você fala, puxa vida. É assim que devemos tratar um ser humano? Segundo Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de quem, pessoal? Imagem e semelhança de Deus. Independente de você ser branco, preto, amarelo, vermelho. E o povo brasileiro, senhores de engenho naquela época, tratavam dessa forma que vocês agora imaginaram nessa viagem aos nossos irmãos negros. É isso, gente. Fizemos uma viagem. Está na hora de dar tchau para vocês, que agora eu tenho aula no ensino médio. Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham adquirido um pouquinho de conhecimento nessa manhã de sexta-feira com a nossa história. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco e que vocês reflitam sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Reflitam, tá, gente? Reflitam sobre essa conversa. Tá? Que ela não entre por aqui e não saia por aqui. Pensem, analisem, estudem sempre. Tenham sempre a mente de vocês aberta para os novos conhecimentos.